Alimentos podem fortalecer o sistema imunológico. Especialistas explicam como. Uma boa noite de sono, a prática regular de atividade física, o aumento do consumo de água, uma boa hidratação e a variação desses alimentos, então torna aí o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, digamos assim, mais forte. Na Bahia, operadoras de telefonia celular estão proibidas de expirar créditos de celulares pré-pagos. A lei entrou em vigor aqui na Bahia no dia 7 de fevereiro e as empresas que descumprirem a medida estarão sujeitas a sanções administrativas. E ainda sem vencer, Vitória da Conquista enfrenta o Doce Mel pela 6ª rodada do Baianão. É informação, formação e conhecimento. Tudo isso e muito mais você confere agora no ESB Notícias, segunda edição. Olá, boa noite. Sexta-feira, 28 de fevereiro, seja bem-vindo ao ESB Notícias, segunda edição. A gente começa falando sobre as matrículas dos aprovados no vestibular UESB 2020. Já estão disponíveis as datas para os aprovados em primeira chamada. Nesse momento, as inscrições serão voltadas para os aprovados nos cursos com ingresso no primeiro período letivo. Os estudantes devem efetivar a matrícula de 9 a 12 de março, na Secretaria de Cursos do campus para o qual o vestibulando ou os vestibulandos foram selecionados. No ato da matrícula, o aprovado deve apresentar a relação de documentos que está na lista do referido edital disponível no site da UESB, www.uesb.br. Que uma alimentação saudável é fundamental para a saúde, isso todo mundo já sabe. Mas alguns alimentos específicos podem fortalecer o sistema imunológico. Especialistas explicam como. Confira a reportagem de Thiago Henrique e Paulo Caled. Thalita se preocupa com a sua imunidade. Ela planeja direitinho a sua alimentação e de sua família. Eu procuro, assim, dar preferência por frutas, verduras, legumes. Eu bebo muito líquido. Minha casa a gente adere muito a chás também. E como nas horas certas, de 3 em 3 horas, né, as refeições. Já está mais do que provado pela ciência e pela prática cotidiana. O que cada indivíduo come influencia diretamente na sua saúde e reflete na imunidade do seu organismo. A nossa imunidade, ela vem aí de um conjunto, ela é multifatorial, digamos assim. Então, uma boa noite de sono, a prática regular de atividade física, o aumento do consumo de água, uma boa hidratação e a variação desses alimentos, então, torna aí nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, digamos assim, mais forte. Então, ele não fica tão suscetível assim a ataques aí de vírus, bactérias, enfim. Diante da falta de alguns nutrientes, o corpo pode sofrer graves consequências. Entre elas, alguns tipos de doenças. Uma alimentação saudável deve conter todos os nutrientes necessários para a saúde. Então a gente está passando por um período aí que o pessoal está dando muita atenção aí a alguns tipos de vírus, inclusive esse vírus que está chegando aqui agora no Brasil, que não é algo para tanto alarme. Mas vamos lá. Como eu disse no início, a gente tem que pensar de uma forma geral. Então, é multifatorial a questão desses vírus. Então, a gente pensa em fortalecer esse organismo, né, esse sistema imunológico aí, para que esse vírus, essa bactéria, enfim, ele não tenha tanta efetividade durante o seu ataque. Então, um sistema imunológico fortalecido, ele vai conseguir combater melhor ali a proliferação desse vírus. O sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso corpo, tem uma série de reações bioquímicas que dependem de minerais específicos, vitaminas e aminoácidos. Por isso, uma dieta pobre e incompleta pode não oferecer os nutrientes necessários e as células de defesa do corpo acabam ficando menos eficientes. Segundo o nutricionista, alimentos embutidos, frituras com excesso de sódio e bebidas alcoólicas destacam-se entre os principais alimentos que enfraquecem o sistema imunológico. Então, esses alimentos aí, associada
digamos assim, uma má alimentação associada à não prática de atividade física, ao estresse do dia a dia, aquelas pessoas que têm o costume de dormir tarde, ficam mexendo no celular, não tem uma noite de sono regular, ou um sono fracionado. Então, essa associação aí tem, por consequência, aumentar essa produção de radical livre. E aí a alimentação que não venha a favorecer o sistema imunológico, ou que não venha modular aí a questão intestinal, ou que não venha fornecer nutrientes suficientes para que esses radicais livres sejam combatidos ou tenha aí uma diminuição, acaba por favorecer aí a baixa desse sistema imunológico. Com mudanças na alimentação é possível fortalecer a imunidade, já que ajuda a combater doenças como a gripe e o coronavírus. Agora que você entendeu como as vitaminas e nutrientes podem fortalecer o sistema de defesa, veja em quais alimentos você pode encontrar os itens essenciais. Alimentos ricos em selênio, castanha do Pará, arroz e gema de ovo. Os que possuem zinco, carne vermelha, frango, feijão e castanha. As principais fontes de vitamina A são mamão, cenoura e manga. De vitamina C, laranja, goiaba, acerola, limão e caju. Já a vitamina E é facilmente encontrada em sementes de girassol, amêndoas e avelã. Outra boa dica de alimentos para aumentar a imunidade são a cebola e o alho. Eles ajudam na função nutricional. A gente indica que os pacientes façam o consumo entre 2 a 3 porções de frutas diariamente, pelo menos 2 porções de legumes. Então ela pode estar consumindo aí folhosos, como eu já disse, de cor verde escura. A gente tem legumes de uma forma variada, leguminosas. Se possível for, aqueles que não têm intolerância à lactose, pode fazer o consumo de fontes de laticínio 2 vezes ao dia também. Proteína em pelo menos 3 refeições. Então são alimentos que a gente prioriza esse consumo diariamente para estar ajudando aí a fortalecer esse sistema imunológico. Ok. Então, Beleza? dicas valiosas. Bom, na Bahia, operadoras de telefonia celular estão proibidas de expirar os créditos de celulares pré-pagos. Os consumidores comemoram essa decisão. Thiago Henrique traz as informações. Agora é lei. Na Bahia, operadoras de telefonia celular estão proibidas de expirar créditos de celulares pré-pagos. A Lei 14.288 é de autoria do deputado estadual Alex da Piatã, do PSD da Bahia. O que é que diz essa lei? Que crédito de celular pré-pago não tem validade. Essa lei já está vigente no estado da Bahia, as operadoras já são obrigadas a cumprir, ou seja, se não estão cumprindo, elas já podem receber as sanções devidas que estão previstas nas leis das telecomunicações, desde perder a sua concessão, levar multa, e o consumidor já pode acionar na justiça essas operadoras, porque a lei já está em vigência. Os consumidores comemoraram a aprovação da lei. Eu acho até bom, né, no caso, porque geralmente a pessoa contrata um serviço pré-pago de 1 semana, ela não utiliza todo o serviço. Aí no decorrer de 1 semana ela já expira, você não pode mais usar, sendo que você tinha recarga ainda, tinha os benefícios, entendeu? Aí nesse sentido eu acho bom. Todo o direito do consumidor também, eu acredito, que manter seus créditos nos celulares independente do prazo, porque é interessante que a gente tenha o valor que a gente realmente colocou durante o período que a gente tiver que utilizar, né? Então, pra gente, como consumidor, eu creio que é muito benéfico em relação a isso. Se a gente paga pelo serviço, então não deve ter o prazo de validade. Eu acho que a gente tem que usar o que a gente contribuiu, né? Se eu coloquei um exemplo, R$20 de crédito, e eu não usei durante os 30 dias, eu acho que meu crédito ele tem que estar até quando eu terminar de usar, né? Para esse especialista em direito do consumidor, a Bahia inova com a lei, mas ela pode ser questionada no Supremo Tribunal Federal e se tornar inconstitucional. Eu entendo que ela é uma lei que ela vem para ajudar, né, os consumidores e muito. Haja vista que a gente entende sim que há uma abusividade dos créditos terem validade. Se você paga por eles, tem que gastar ele até o final. Né? E aí a Bahia agora vem inovando com essa nova legislação, aí, a lei que já está em vigor, sobre a impossibilidade, né, do corte do telefone em razão desses créditos. A imprensa, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e do Serviço Móvel, Celular e Pessoal, Sinditele Brasil, que representa as operadoras no estado, ponderou a nova legislação estadual, que, segundo ela,
toca diretamente a liberdade de atuação das operadoras. Abre aspas. O Sinditelebrasil entende que a liberdade das operadoras atuarem com diversos modelos de negócios é positiva para o consumidor, e qualquer lei que limite essa prática pode gerar impacto no preço final dos produtos e serviços, além de interferir em novos investimentos no setor de telecomunicações. Fecha aspas. A entidade não informou se pretende ou não contestar a matéria junto ao STF. A lei entrou em vigor aqui na Bahia no dia 7 de fevereiro e as empresas que descumprirem a medida estarão sujeitas a sanções administrativas. E o consumidor que se sentir lesado deve procurar órgãos de defesa do consumidor. Ele deve procurar os órgãos de proteção ao crédito, ao PROCON e principalmente buscar um advogado de sua confiança para que ele possa, se ele estiver sofrendo algum dano, né, buscar mediante juízo os seus danos, reconhecer os seus danos. Ok, vamos falar sobre previsão do tempo agora, porque aqui conosco Marcel de Souza, nosso colega que traz aqui para a gente a análise do tempo e da temperatura para a Vitória da Conquista e também para outras cidades da região sudoeste. Marcel, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Aline, boa noite para você que nos assiste. Muito calor nessas últimas 24 horas, eu posso dizer que o final de semana, ou seja, o feriado do carnaval foi todo intenso, de muito calor, mas conta pra gente como é que fica esse final de semana, no sábado e domingo. Tem previsão de chuva para refrescar um pouco essa temperatura? Pois é, Aline, quem sentiu o calor do carnaval aqui em Vitória da Conquista nessa semana toda, a partir da quarta-feira de cinza, o tempo fechou, não choveu. Ontem também o tempo deu uma fechada, choveu em alguns pontos da cidade, mas não foi nenhuma chuva forte. E hoje também o tempo amanheceu nublado, quem pensou que ia chover, o tempo enganou novamente. E amanhã deve continuar do mesmo jeito. O tempo pela manhã amanhece nublado, mas o sol deve prevalecer durante todo o dia. Vocês vão ver aí na tela a previsão para a Vitória da Conquista para amanhã e nos próximos 2 dias, para domingo e para segunda. No sábado, o sol deve ficar entre muitas nuvens, né? Mínima de 18, máxima de 29 graus. A temperatura vai ter uma quedinha. E no domingo, mínima de 20, máxima de 29. Aí já tem uma previsão de 80% de chance de chuva, mas aí no final da tarde, no início da manhã, o sol deve voltar a aparecer. Já na segunda-feira, o tempo fecha de vez e há 90% de chance de chuva, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Então, assim, a temperatura vai caindo até segunda-feira, mas na terça-feira o calor volta. Vale ressaltar que a partir de segunda a gente vai estar no mês de março, poucos dias para o outono, e aí vem uma nova mudança de temperatura aqui em Vitória da Conquista. Tá, e conta pra gente também como é que fica a situação do tempo e da temperatura em outras cidades da região sudoeste. Quais são os municípios que você separou pra gente? Vamos ver aí na tela, essa previsão de calor deve continuar para toda a região sudoeste. Vocês vão ver aí a previsão primeiro para Caculé, lá a mínima deve ser de 22, a máxima de 34 graus e o sol deve aparecer entre nuvens pela manhã, mas no período da tarde ele vai reinar aí durante o dia todo. Em Brumado, mínima de 23, máxima de 37 graus, essa é a temperatura máxima, né? A sensação térmica não. Muito quente. E o sol deve aparecer desde as primeiras horas da manhã até o final da tarde, intenso na cidade. Já em Tapetinga, há a possibilidade de uma chuva bem leve, mínima de 25, máxima de 29 graus. Essa chuva em Tapetinga deve ocorrer no final da tarde, no início da manhã e durante o início da tarde. O sol deve prevalecer ali em tempo integral. Então a gente vai percebendo aí uma mudança de temperatura em algumas cidades como Brumado, Jequié, que são cidades que têm temperaturas muito quentes no verão. A partir do outono, essas temperaturas vão reduzindo um pouco. O ar costuma ficar um pouquinho mais seco no outono. E aí, a partir de segunda, eu vou trazer esse panorama dessa nova estação que deve estar chegando aí no mês de março, a partir do dia 20 de março. Ok, outono já chegando, Já né? chegando. Batendo na porta. Agora conta pra gente também, Marcel, como é que tá o tempo nesse momento em Vitória da Conquista, e a madrugada realmente vai ser de muito calor. Como você mesma disse, temperatura altíssima, que agora, para a noite de Vitória da Conquista, eu considero alta. 27 graus agora a temperatura média. Na madrugada a temperatura deve cair até os 22. Então quem tem um cobertor, aquele velho cobertor que espera que o frio, como é o meu caso de Aline, que espera que o frio da madrugada vai acontecer, nessa madrugada não vai ter um friozinho não. A temperatura deve cair no máximo até 23 graus e deve estar bem abafado até amanhã. Ok. Por hoje é só, então? Por hoje é só, Aline. Marcel que volta, então, na segunda-feira, não é isso, Marcel? Isso, e amanhã na edição de notícias. Amanhã na edição de notícias, a partir das 6 da tarde. E na segunda-feira com a gente aqui, trazendo mais informações sobre o tempo e a temperatura em Vitória da Conquista e também em outras cidades da região sudoeste. Muito obrigada, Marcel. Obrigado, boa noite. Aline. Boa noite a todos. Bom, e no próximo bloco você confere mais uma análise do Olhar em Crônica com Mário Ribeiro. E ainda nesta edição, os destaques da rodada esportiva para este fim de semana. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e conteúdo para você.
Na última década, os transplantes de órgãos cresceram cerca de 84%, as cirurgias cresceram 619% e os atendimentos de urgência cresceram cerca de 627%. E as doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento. Ajude, uma gota de sangue pode fazer pulsar novamente uma vida. Doe sangue, salve vidas. Uma campanha do Sistema WESB de Rádio e Televisão Educativas em parceria com o Emoba. Estamos de volta ao vivo aqui pelo WESB Notícias, segunda edição. Agora chegou a vez do Olhar em Crônica com Mário Ribeiro. O que o Carnaval 2020 mostrou pra gente, além da alegria de um povo que apesar de tudo é feliz, é que ele sempre foi um momento para trazer luz a discussões relevantes para a sociedade. Desde as diversas campanhas preventivas e educativas, o Carnaval 2020 também mostrou que movimentos sociais são sim necessários e não são nenhuma modinha passageira. O Rio de Janeiro sagrou como grande campeã desse ano a escola de samba Unidos do Viradouro, que com o samba enredo Viradouro de Alma Lavada, contou a história do grupo musical baiano As Ganhadeiras de Itapuã, para ressaltar a importância do empoderamento feminino ao longo da história. As Ganhadeiras de Itapuã fazem parte da 5ª geração de mulheres que lavavam roupa na Lagoa do Abaeté e faziam outros serviços em Salvador para comprar alforrias no século XIX. Além de trazer a beleza da ancestralidade negra e suas tradições, a escola destacou a luta e o poder do feminismo na vida dessas baianas num período tão remoto da nossa história. E eu deixo aqui registrado meus parabéns para a Viradouro e também para todas as escolas, por mostrarem que o Carnaval também é arte e que a arte sempre encanta e liberta. Merecida vitória. Bom, e hoje é sexta-feira, dia de mais uma edição do Cine 5 com análise e crítica sobre a sétima arte, uma produção dos professores e alunos do curso de Cinema e Audiovisual da UESB. O Som ao Redor é um filme muito interessante, assim, pra mim. Por mais que o Kleber Mendonça Filho tenha feito agora Bacurau, que estourou em todas as suas sessões, e antes tivesse feito Aquários, mas O Som ao Redor, pra mim, é um filme que, quando eu assisti, eu me senti estimulada a fazer cinema. Ele não tem um personagem central, eles são várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, porque se passa em um bairro de Recife. A própria casa do Kleber foi cenário do filme. Então é aquele bairro, aquela história e diversos personagens. A gente tem a trama da dona de casa e o cachorro, a gente tem a trama do casal que se encontra e a gente tem várias histórias em várias casas acontecendo ao mesmo tempo. Uma inteira, por favor. É um filme cheio de metáforas para mim. E eu gosto de filmes onde a política não é dada, onde se fala de um tema que é político, que é presente, mas aquilo não é panfletário. Quando tem aquelas cenas em que se mostra de forma bem metafórica, com a cena da cachoeira em que se jorra sangue dessa cachoeira, pode chegar de uma forma de signo para diversas pessoas de formas diferentes. Mas para quem estuda um pouco sobre racialização no Brasil, isso se reflete muito presencialmente no derramar de sangue que a gente teve na escravidão. Então, assim, são questões muito minuciosas que o filme vai se atendo, assim, sobre relações interpessoais, sobre relações trabalhistas. A gente tem ali a presença de domésticas negras e uma classe média branca e
ainda assim é um filme que discute muitas coisas nas entrelinhas. Eu acho que é bem isso de falar do Brasil, mas sem escancará-lo aos outros. Do disco, pô. Hein? Falar de outra coisa. Por que tu não quer falar disso? As questões técnicas do filme me chamam muita atenção. O som, não só pelo nome do filme, mas o som é um marco principal. Apesar de às vezes a gente assistir e achar que são só ruídos, lembra muito um cotidiano do que está além da parede, né? Do que está além da nossa convivência diária. Eles são prédios, tem uma relação cotidiana, mas o tempo todo se escuta e se vê essa população que gira em torno desse bairro. E que é muito interessante como a câmera também, ela delinea o seu olhar. A gente tem uma forma muito híbrida no filme, em que a gente tem câmeras de segurança que passam essa identidade mesmo da nossa privatização em casa, né? De como a gente constrói muros para se cercar e como cada vez mais essa especulação imobiliária ela faz com que a gente se afaste dos vizinhos e que crie realmente conflitos no nosso cotidiano. O som ao redor, ele mostra esses sons que estão ao redor das nossas casas, essa vida cotidiana dos vizinhos, essa vida cotidiana interna e externa, e mostra um Brasil diferente, sobre uma perspectiva totalmente nova pra gente, e um sotaque muito maravilhoso, que é o de Recife. E no próximo bloco você confere os destaques da rodada esportiva para este fim de semana e tem também os destaques da Agenda Cultural de Vitória da Conquista. Nós vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Baiana, baiano, índio branco, mestiço negro, com ginga, com graça, na raça, que acorda, trabalha, de nascença, de coração, de exatas, de humanas, na praia, montanha, com sol e chuva do gueto, da pista, com fé, que pede e agradece. As mina, os mano, as mona, diverso. Aqui é Bahia, aqui é respeito. Já estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição, e aqui conosco o Gabriel Pires, ele que traz pra gente o resumo da rodada esportiva para este fim de semana. Muito boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV UESB, canal 4.1. Final de semana com bastante jogos aqui no Campeonato Baiano. Pois é, conta pra gente como é que tá essa movimentação aí para esse final de semana, que agora realmente os campeonatos, eles avançam, Isso. seguem. Vão deslanchar. A gente vai ver agora na tela, porque nesse final de semana teremos os 4 jogos pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Teremos o Vitória contra o Bahia, lá no estádio do Barradão, em Salvador, no domingo. Também teremos Flor de Feira e Juazeirense, Jacuipense e Jacobina, Doce Mel e Vitória da Conquista, jogo lá no estádio Pedro Caetano, em Ipiaú. E no dia 3, terça-feira, a rodada será completa com o jogo entre Bahia de Feira e Atlético de Alagoinhas pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Ok, quais detalhes mais você traz pra gente aí sobre essa rodada, sobre o esporte desse final de semana? Olha, esse jogo que a gente citou entre Doce Mel e Vitória da Conquista são duas equipes que ainda não venceram no Campeonato Baiano. As equipes estão lá em 8º, Vitória da Conquista, e 9º, Bahia de Feira. E 9º, o Doce Mel. Então é um jogo muito importante para os dois times, será disputado lá no estádio Pedro Caetano, lá em Ipiaú. E a Cristiane Santana, ela acompanhou o treino do Vitória da Conquista ontem e traz os detalhes para a gente.
Mais uma tarde de treino na Toca do Bode, mais uma reunião no centro do campo para avaliar a modesta participação da equipe no Baianão 2020, cuja primeira fase caminha para o fim. É a nossa possibilidade, né, de ainda alcançar a nossa classificação, mas para isso hoje o nosso time não tem outra alternativa a não ser vencer todas as partidas, a partir de domingo, né, contra o Doce Mel, e alertando também os jogadores que futebol na realidade é como a velha frase antiga, né, que é uma caixinha de surpresa, e verdadeiramente é uma caixinha de surpresa. Às vezes você arma um time, mas você ou ganha ou perde o jogo por detalhes. Então essas são as surpresas que acontecem, como foi ontem com o Bahia de Feira na Copa do Brasil. Início dos trabalhos, foco na parte técnica, depois ajustes com a bola no pé. O time enfrenta no próximo domingo o Doce Mel. Apesar dos resultados nada empolgantes até agora, a busca pela vitória ainda é uma perseguição dos atletas. A gente procura respeitar, né, todos os adversários. O futebol hoje em dia é muito equilibrado. E já que a gente precisa da vitória, a gente tem que trabalhar, corrigir o que precisa ser corrigido, evoluir para conseguir um resultado positivo lá e aí pensar nos próximos jogos. O Vitória da Conquista ainda tem 4 jogos até o fim da primeira fase do Baianão 2020. Atualmente ocupa a 8ª colocação com 3 pontos. Apesar das poucas chances de classificação, o time mantém viva a esperança de passar para a próxima fase. E o fato do treinador conhecer bem de perto o próximo adversário pode ser muito positivo na hora de montar a equipe. Ajuda, né? Até porque a gente já conhece o próprio gramado. Alguns jogadores que compõem esse plantel agora fizeram parte daquele time lá que jogamos na 2ª divisão. E isso vai nos ajudar, até porque eu conheço a característica de alguns deles e eu tenho que preparar minha equipe, né, tanto na parte ofensiva ou defensiva ou ofensiva, quanto ali as características daqueles jogadores. Então a gente pode também tirar proveito em cima disso. Tá aí o campeonato, o Vitória da Conquista tenta a sua primeira vitória lá contra o Doce Mel fora de casa, viu, Aline? Tem palpite? Olha, se o Conquista mostrar o desempenho que vem tendo nos últimos jogos, acredito que a equipe do técnico Elias Borges pode sair sim com a vitória lá do Doce Mel, jogo que será de 6 pontos. Conquista vencer, ele avança, ele chega a 6 pontos e pode chegar até a 6ª posição no campeonato. Ok. Por hoje é só, então? Por hoje é só, na segunda a gente está de volta, viu? Com certeza. Muito obrigada, Gabriel, pelas suas informações. E olha só, fim de semana chegando, é hora de conferir como fica a programação cultural em Vitória da Conquista. Joana Rocha conta tudo pra gente. Olá, amigos que acompanham o ESB Notícias. Fevereiro está acabando, mas ainda dá para curtir muita coisa legal em nossa cidade. Se liga nas dicas da agenda cultural da TV UESB. Hoje à noite, a trupe Carroça de Mamulingo chega à Vitória da Conquista, trazendo o espetáculo teatral Mariana, da Água Nasce a Vida, dos Brincantes Nasce a Arte. A apresentação vai ser no Teatro Carlos Jeová, às 8 horas da noite. Ingressos R$ 30 inteira, R$ 15 meia entrada. Hoje também tem show da banda Madame Jucá, às 8 horas da noite, no Fênix Rock Bar, que fica na Avenida Frei Benjamin, número 2676. Curta muito rock de qualidade, pagando apenas R$ 6 de cover artístico. Se a sua vibe é forró e sertanejo, o Cultura Bacana apresenta os shows de Cris Honorato e Dona Flor e seus 2 caíques na festa Forronejo, a partir das 9 horas da noite de hoje. Ingressos R$ 10. Mas se forró, sertanejo e rock ainda não fazem seu estilo, que tal curtir o show Tem Mais Samba, com o músico João Luiz? Ele se apresenta com os músicos Petrônio Joab no violão 7 cordas, Bazé na percussão e Gabi Melo no violoncelo, no Teatro Carlos Jeová, às 8 horas da noite de amanhã. Ingressos R$ 20 inteira, R$ 10 meia entrada. Agora que o carnaval terminou, parece que o forró já vai tomar conta das festas. A partir das 9 horas da noite deste sábado, a banda Forró Unishot comanda o Arrasta-Pé no Cultura Bacana. Ingressos R$ 10. Eu disse que o carnaval acabou? Pode mudar isso aí. Brota no bailão que amanhã tem ressaquinha da Folia de Momo no bar Canto do Sabiá, a partir das 10 horas da noite, com DJ Caboclo, Tieta do Agreste e Cango Soul. Encerrando a nossa agenda de fevereiro, trago dicas de aulas gratuitas de clarinete, violino e viola. As inscrições já estão abertas
a fim de promover a capacitação de jovens para a execução de instrumentos na Orquestra Pedagógica Joia do Sertão. Acesse as redes sociais do Neogibá e do Centro de Cultura Camilo Jesus Lima para mais informações. Gostaram das dicas? Outras assim só mês que vem. Então, até lá! Excelente fim de semana para todo mundo que nos assiste. Ah, quer ver o seu evento aqui na Agenda Cultural da TV UESB? Envie e-mail para a gente, jornalismotv@uesb.edu.br. Olha aí o endereço. Ou entre em contato pelo telefone 77-3424-8763. Esse número também é o nosso WhatsApp. Tchau, tchau! E o UESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.uesb.br. A gente volta na próxima segunda-feira com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e um excelente fim de semana. We'll be right back.